Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos ver o conteúdo do capítulo 21, predicado. Certinho? E aí, primeiro do que tudo, nós precisamos saber o que é o predicado. O predicado nada mais é do que tudo aquilo que a gente declara do sujeito. Nós temos o sujeito e tudo que é dito sobre ele é o nosso predicado. Vejam os exemplos. A religião é o meu sujeito, é algo indiscutível. O que eu estou falando sobre a religião é que ela é algo indiscutível. Então, isso daqui é o meu predicado. Os líderes religiosos condenam a intolerância condenável. Líderes religiosos é o meu sujeito e tudo isso que eu falo a respeito dos líderes religiosos é o predicado. As principais características de predicado são: primeiro, é apresentado por o sintagma verbal. Há uma concordância direta entre o sujeito e o verbo do predicado, que é o núcleo do predicado. Normalmente vem após o sujeito, então na ordem direta da oração o predicado vai vir após o sujeito. Se ele vier antes, é preciso que marque com um sinal de pontuação, vírgula, principalmente. Pode ter como núcleo um verbo, e aí nós teremos o predicado verbal, um nome, nós teremos o predicado nominal, ou um verbo e um nome, e aqui nós teremos o predicado verbo nominal. Pode ser, tem que ter um C ali, pode ser expresso apenas por uma forma verbal. Além do verbo, pode apresentar modificadores e complementos. Então, ele pode ser expresso apenas por uma forma verbal, por exemplo, ela morreu. Ela é o meu sujeito, morreu o predicado. É só uma forma verbal que está fazendo o papel do predicado. E, além do verbo, a gente pode ter modificadores que são os adjuntos, principalmente os adverbiais, e os complementos, quando os verbos necessitarem de complemento. Quando o verbo estiver na voz passiva, pode apresentar o agente da passiva. Não é sempre que o verbo vai estar na voz passiva que teremos o agente da passiva, mas pode ser que aconteça e aí o agente da passiva também vai fazer parte do predicado. Os líderes religiosos pedem com frequência tolerância. Vamos ver essa oração aqui. Então, nós temos o meu sujeito, que é os líderes religiosos, que é formado por um sintagma nominal, que tem como núcleo líderes. Esse núcleo está no plural. Então, o meu sintagma verbal, que é aqui o meu predicado, também tem que apresentar um verbo no plural, concordando com o núcleo do sujeito, certo? Isso é muito importante para que vocês tenham em mente. O núcleo do predicado vai concordar com o núcleo do sujeito. De acordo com o contexto, o verbo pode ser absoluto. Assim, aqui nós vamos falar sobre transitividade verbal, tá? Professora, por que é importante falar sobre transitividade verbal? Porque, como a gente já viu, o predicado pode ter como núcleo um verbo ou um nome, ou um verbo e um nome. Então, é preciso que a gente entenda como esses verbos vão funcionar dentro da oração, para que a gente saiba que tipo de predicado existe ali, tá? Então, vamos só relembrar a questão da transitividade verbal. Como vocês já sabem, quando a gente fala em transitividade verbal, a gente fala em trânsito de sentido. É quando o verbo transita de sentido. E aí nós temos dentro da transitividade dois tipos de verbo. Verbos transitivos e intransitivos, certo? Os transitivos são aqueles que vão necessitar de complemento. Eles não fazem sentido sozinhos. E aí eles vão precisar de um complemento que pode vir com preposição, o objeto indireto, ou um complemento que virá sem preposição, que é o objeto direto. Já os intransitivos são aqueles que possuem sentido completo, logo eles não vão necessitar de complemento. Pode ser que eles venham acompanhados de modificadores, como eu disse anteriormente, que são os adjuntos, mas também não é obrigatório. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. As ações contra a intolerância não param. Percebam que param é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Os líderes religiosos
pregam, perdão, a tolerância. Eu tenho pregam, verbo transitivo direto. Óbvio que os líderes religiosos é o meu sujeito. Ao meu predicado pregam a tolerância. Dentro do predicado eu tenho pregam, que é o meu verbo transitivo direto, e o que completa o sentido desse verbo. Pregam algo, eles pregam o quê? A tolerância. Então a tolerância é o objeto direto do verbo pregar, certo? Todos apelam para o bom senso. Todos, o meu sujeito, apelam para o bom senso, o predicado. Quem apela, apela para algo. Perceba que a preposição vem junto do verbo. Então, ela vem... Quando o verbo necessita de uma preposição, o seu objeto vai ser indireto. Por quê? Porque essa preposição é quem vai unir o verbo apelar ao objeto, o bom senso. Certo? Então, sempre que um verbo tiver um objeto indireto, obrigatoriamente ele será transitivo indireto. São usados para unir o sujeito. Sim, agora nós vamos falar sobre os verbos de ligação. Beleza? Por quê, professora? Porque também é importante para que daqui a pouco a gente entenda a construção dos predicados, dos tipos de predicado. Os verbos de ligação são usados para unir o sujeito a uma característica sua que está no predicado. Os principais são ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar, andar, passar e virar. Lembrando que o andar e o virar e o passar também, dependendo do contexto, eles podem apresentar outra transitividade. Eles só serão de ligação quando eles estiverem unindo o sujeito a uma característica sua. Por exemplo, Marina anda chateada. Eu tenho Marina, que é o meu sujeito, e chateada, que é a característica de Marina. O verbo andar está unindo Marina à sua característica. Mas quando eu digo assim, Marina anda rápido. Perceba que agora esse rápido não está caracterizando Marina. Está dizendo a forma como ela anda. Então ele está relacionado ao verbo. Nesse caso, o verbo será intransitivo, indicando a ação de andar. Ok? Prosseguindo. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês perceberem como funciona o verbo de ligação. Ela ficou doente. Eu tenho o verbo de ligação ficou, que une ela, que é o meu sujeito, a sua característica doente. Nós parecemos felizes. Eu tenho nós, o meu sujeito, o verbo de ligação, e felizes, que é a característica do sujeito. Então a função do verbo de ligação é essa: unir o sujeito ao seu predicativo. O que é o predicativo do sujeito, professora? É uma qualidade do sujeito que está dentro do predicado, que não vem juntinho a ele, ela vem dentro do predicado. E aí a função do verbo de ligação é fazer essa intersecção. Agora vamos entender um pouquinho a respeito do núcleo do predicado, para que daqui a pouco a gente entenda quais são os tipos de predicado. O núcleo do predicado vai depender do tipo de predicado. Na verdade, o tipo de predicado vai depender do núcleo desse predicado. Quando o núcleo do predicado for um verbo, eu vou ter o sintagma, o predicado verbal. Quando o núcleo do predicado for um nome, eu vou ter o predicado nominal. Mas quando o meu predicado tiver como núcleo um verbo e um nome, prestem atenção. Quando ele tiver como núcleo um verbo e um nome, esse predicado será chamado de verbo nominal, tá? Que são os 3 tipos de predicados que nós temos na língua portuguesa. Então, identificado o predicado de uma oração, tudo que não é sujeito, como a gente já viu, o passo seguinte é refletir sobre as relações entre as palavras e identificar os seus núcleos. Além disso, é importante perceber se as palavras que formam o predicado se referem apenas ao verbo ou se referem ao sujeito. Então, esse momento é o momento da gente entender se aquela palavra vai ser o núcleo do predicado e entender se a palavra se refere apenas ao verbo, tipo um complemento, ou se ela se refere a um sujeito, por exemplo, um predicativo do sujeito, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Os líderes religiosos pregam respeito às demais crenças. Eu tenho os líderes religiosos, meu sujeito, e o meu predicado pregam respeito às demais crenças. Percebam que o verbo pregar se relaciona aos líderes religiosos. E dentro do predicado não existe mais nenhum termo que se relacione aos líderes religiosos. Então esse predicado aqui é um sintagma verbal que vai ter como núcleo o verbo pregar. Logo, o predicado será um predicado
verbal, tá? O líder religioso prega o respeito às demais crenças. A mesma coisa, a diferença porque mudou o sujeito e o verbo concordou com o sujeito. Aqui também, tu pregas, mudou o sujeito, o verbo concordou com o sujeito. Eu prego, a mesma coisa, tá? Ele diz aqui no final o seguinte: as demais palavras do predicado ligam-se ao verbo, completando seu sentido. Prega algo a algum ser. Dessa forma, o verbo assume o papel de núcleo significativo do predicado. Foi isso que eu acabei de dizer a vocês. A gente tem que entender se essas palavras do predicado vão se ligar apenas ao verbo ou se elas possuem outra relação. Porque dependendo dessa relação, aí pode mudar o tipo de predicado. Mas como elas todas se ligam a esse verbo, ele vai ser o núcleo, vai ser o soberano. Logo, o predicado será verbal, porque esse verbo é um verbo nocional. Um verbo que indica a ação. Nesse caso aqui, transitivo direto. Agora vamos ao tipo de predicado. Eu já tinha dito a vocês que os predicados são 3. Verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal tem como núcleo um verbo que indica um processo. A ação, como eu tinha acabado de dizer a vocês, tá? Vejam esse exemplo. O vento sopra. Gente, desculpa, essa setinha era para estar aqui. Acho que foi erro na hora que mudou de computador. O vento sopra. O vento é o meu sujeito e sopra é o núcleo do predicado, tá? Então, voltando aqui. Quando eu tiver como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo, o meu predicado será verbal. Os verbos do predicado verbal podem ser divididos em 2 tipos, como eu disse, transitivo ou intransitivo. O transitivo, como a gente já viu, é aquele que vai necessitar de complemento. Então, junto do verbo, dentro do predicado, a gente vai ter o complemento desse verbo. E os intransitivos são aqueles que possuem sentido completo e podem ser que ali dentro do predicado, junto desse verbo intransitivo, venha uma adjunta adverbial, por exemplo. Verbo intransitivo, aqui um exemplo. O escritor português José Saramago morreu. Morreu, verbo intransitivo. Percebam que ele veio sozinho. O meu sujeito é o escritor português José Saramago. Então, se ele é o núcleo do meu sujeito, do meu predicado, e ele é um verbo intransitivo, um verbo que indica ação, esse predicado é verbal. Vejam o outro exemplo. Uma criança caiu. Eu tenho uma criança, é meu sujeito, caiu, verbo intransitivo. Logo, o predicado será verbal, porque o núcleo do predicado é o verbo cair. Agora, se eu dissesse assim, uma criança caiu ontem, o meu predicado seria caiu ontem, o núcleo continuaria sendo o verbo cair, que é intransitivo, consequentemente, o predicado continuaria sendo verbal, tá? Agora, percebam a seguinte observação, que foi o que eu acabei de passar para vocês. Junto ao verbo, muitas vezes, surgem palavras ou expressões que ampliam a informação que ele contém, mas não são essenciais para que complete a ideia que o processo verbal indica, que são os modificadores, os adjuntos. Aí aqui eu trouxe 2 exemplos com os mesmos verbos para vocês perceberem como ficaria. José Saramago morreu no ano passado. Percebam que o predicado continua sendo verbal. A diferença é que uma informação extra indicando o tempo foi adicionada, mas o predicado não deixará de ser verbal porque o núcleo dele continua sendo morreu. Uma criança caiu junto à porta da sala, a mesma coisa. Agora eu introduzi uma informação de lugar ao verbo, porém o predicado continua sendo verbal porque o núcleo desse predicado continua sendo o verbo cair, que é intransitivo e indica a ação. Agora vamos entender como funciona o verbo transitivo direto dentro do predicado, tá? Os assaltantes invadiram a loja. Vejam aqui como eu coloquei para vocês perceberem como funciona. Eu tenho, essa setinha viria para cá também, tá? Os assaltantes, meu sujeito, invadiram verbo transitivo, necessita de complemento sem preposição, então é um verbo transitivo direto. Como eu sei que ele é transitivo, porque eu sei que ele necessita de complemento, eu pergunto, invadiram o quê? Aí a resposta será a loja, que é o meu complemento verbal sem preposição, logo o objeto direto. O meu predicado é invadiram a loja, e ele é verbal porque o núcleo desse predicado é invadiram, que é um verbo transitivo, ou seja, um verbo que indica a ação.
Agora vamos ver um exemplo com verbo transitivo indireto. Muitas mulheres gostam de flores. Muitas mulheres, meu sujeito, gostam de flores, o predicado. Professora, esse predicado é verbal ou não? Vamos observar agora. O verbo do predicado é gostar. Eu vou olhar esse verbo, ele é transitivo, porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Necessita de complemento. Se ele é transitivo, eu já sei que ele vai ser um dos núcleos do predicado. Ele necessita de complemento e esse complemento precisa de uma preposição. Então, o verbo é transitivo indireto. O complemento desse verbo é de flores, ou a preposição de aqui. Obviamente, o objeto será indireto. E o predicado será verbal, porque tem como núcleo um verbo transitivo que indica a ação. Ok? Aí, nós também temos a possibilidade dos verbos transitivos diretos e indiretos. Certo? Ensinamos gramática a nossos alunos. Eu tenho o sujeito oculto, né? Porque ele está aqui escondidinho. Ensinar é um verbo transitivo que pede dois complementos. Quem ensina algo a alguém. Logo, ele vai ser transitivo direto e indireto. Gramática é o complemento sem preposição, o objeto direto. A nossos alunos, o complemento com preposição, o objeto indireto. Então, se eu tenho como núcleo do meu predicado um verbo transitivo direto e indireto, e depois eu só tenho os seus complementos, esse predicado também é verbal. Agora, prestem atenção aqui numa coisa. Percebam que toda essa oração não apresentou o sujeito. O sujeito veio oculto. Ah, professora, então o sujeito é o verbo ensinar? Não. O sujeito é oculto. Nós, primeira pessoa do plural. Tudo isso aqui é predicado. Certo? Prosseguindo. Então, ficou claro o predicado nominal, o verbal, né? Qualquer coisa a gente tira as dúvidas já na nossa aula ao vivo. Agora vamos para o predicado nominal. É super tranquilo. O predicado nominal vai ser quando nós tivermos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Certo? Predicado nominal é aquele que tem o núcleo de seu significado concentrado em um nome, que indica um estado ou uma qualidade do sujeito, que é o predicativo do sujeito. Tá? E ele sempre vai ser marcado pelo verbo de ligação, unindo o meu sujeito ao seu predicativo. Vejam, o vento está forte. Eu tenho vento e tenho forte, que é uma característica do vento. O está funciona apenas para unir esse sujeito à sua característica, que nós chamamos de predicativo do sujeito, certo? Consequentemente, está forte é o meu predicado nominal, tá? Outros exemplos. Aquela mulher é muito estranha. Aquela mulher, meu sujeito, é muito estranha, predicado. Esse predicado será nominal por quê? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. Meus amigos parecem preocupados. Meus amigos, sujeito, parecem preocupados, predicado. Esse predicado será nominal porque eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Todos estavam ansiosos. Todos é o meu sujeito. A característica desse sujeito, ansiosos. Estavam é o verbo de ligação que une esses dois sujeitos. Então, esse predicado é nominal. A população continua preocupada, a mesma coisa, a população é o meu sujeito, preocupada o predicativo do sujeito que está dentro do predicado, continua o que une os dois, então esse predicado é nominal. O mesmo acontece com eu ando meio triste, eu, sujeito, ando meio triste, predicado nominal. Aqui são algumas situações, perdão gente, passou, em que pode acontecer o predicado nominal. Nem sempre vai vir um adjetivo. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem. O predicado nominal pode ser um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. E esse predicativo ser um adjetivo. No caso, a comida está insossa. É um adjetivo da comida. Também pode ser uma locução adjetiva. A comida está sem sal. Verbo de ligação mais o predicativo. O predicativo pode ser expresso também por um substantivo. Ele é meu irmão. E pode ser expresso também por um pronome. Este livro é meu. Verbo de ligação mais o predicativo. Eu trouxe esses exemplos para que vocês percebam que o predicativo não é obrigatoriamente
um adjetivo. Ele tanto pode ser expresso pelo adjetivo, locução adjetiva, substantivo ou pronome. Ok? Agora chegamos ao nosso último predicado de hoje, o verbo nominal. Como eu já disse a vocês, o verbo nominal vai ter dois núcleos, o núcleo verbal e o núcleo nominal. Então, obrigatoriamente, ele vai ter um verbo que indica a ação e um predicativo. Normalmente um predicativo do objeto, mas também pode ser um predicativo do sujeito, tá? O vento sopra forte. Percebam, eu tenho vento, meu sujeito, sopra, a ação de soprar, verbo intransitivo, forte, estado do sujeito. Então, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um verbo intransitivo, que vai indicar que o predicado é verbal, e eu tenho um predicativo do sujeito, que vai indicar que esse predicado é nominal. Dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal, eu vou ter um predicado verbo nominal, tá? Olha aqui o que eu coloquei sobre a definição. O predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e o estado em que se encontra o sujeito ou o objeto do verbo, tá? O predicativo tanto pode ser do sujeito como pode ser do objeto, tá bom? Agora prestem atenção numa coisa, o predicativo do sujeito ocorre no predicado nominal e também no predicado verbo nominal, certo? No primeiro, refere-se ao sujeito por meio dos verbos de ligação. No segundo, refere-se ao sujeito por meio do verbo intransitivo ou transitivo. Essa observação é só porque às vezes vocês dizem: "Oxe, professora, mas você não disse que o predicativo do sujeito está no predicado nominal?" Sim, mas eu também disse que o predicado verbo nominal é a junção dos dois, do verbal e do nominal. Então, pode ser que apareça um predicativo do sujeito dentro do predicado verbo nominal. Vamos ver os exemplos agora. O seu olhar estava fixo. Aqui eu tenho um predicado nominal, verbo, estado e ligação, mais o predicativo do sujeito. Agora vejam esse exemplo. Nós íamos calados pela rua. O que aconteceu aqui? Eu tenho o meu sujeito nós, íamos, verbo intransitivo, calados, uma característica do sujeito que está dentro do predicado. Um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal, tá? Cordélia olhou-a estarrecida. A mesma coisa. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto mais o predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. Aqui, gente, só para a gente finalizar, eu tenho a estrutura, trouxe 3 estruturas em que o predicado verbo nominal pode aparecer. Primeiro, o verbo transitivo mais o predicativo do sujeito, o menino deixou o campo cansado, verbo transitivo, objeto direto, cansado, o predicativo do sujeito que caracteriza menino. O verbo transitivo mais o objeto mais o predicativo do sujeito. Clarissa assistiu ao espetáculo feliz. Aqui deveria ser... Aí nós temos o verbo transitivo indireto, o objeto indireto e o predicativo do sujeito, que caracteriza Clarissa. E por fim eu tenho o verbo transitivo direto, o objeto direto e o predicativo do objeto. Juliana julga Adriana inteligente. Percebam que inteligente não caracteriza Juliana, que é o sujeito. Então não posso chamar de inteligente, dizer que inteligente é predicativo do sujeito, porque inteligente caracteriza Adriano, que é o objeto. Então, inteligente é o predicativo do objeto, certo? Mas o verbo não vai deixar de ser o predicado não vai deixar de ser verbo nominal, porque tem um verbo que indica ação como núcleo e um predicativo, nesse caso, o predicativo do objeto. Meus amores, por hoje é só. Peço que vocês façam a atividade de sala e as dúvidas a gente tira na aula ao vivo.